Sabe quando a vida te coloca contra a parede e diz: agora não tem mais como adiar? Não é uma escolha, não é um convite, é uma exigência. Algo precisa cair, precisa terminar, precisa sair da sua vida e você não tem mais o poder de segurar. No dia 28 de agosto acontece o eclipse lunar no signo de Peixes, e esse eclipse não será suave. Ele vem carregado de tensão porque a lua que governa as nossas emoções, a sensibilidade, aquilo que sentimos, fará oposição ao Sol e a Mercúrio em Virgem e uma quadratura com Urano em Gêmeos. Se você não entende nada de astrologia, não se preocupe, porque eu vou traduzir tudo para você. Mas você precisa entender uma coisa: esse eclipse vai pegar em cheio na sua mente e nas suas emoções, ao mesmo tempo. É como se duas forças puxassem você em direções opostas, e no meio disso tudo, Urano, o planeta da ruptura e do imprevisto, vai dar uma sacudida na estrutura da sua vida. Por isso eu te digo, esse eclipse é um desapego forçado. E se você não tem uma estrutura emocional bem sedimentada, você pode desmoronar. Mas se você souber o que está acontecendo e como se preparar, esse pode ser o momento de cura mais profundo que você vai viver esse ano. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar exatamente onde isso vai bater e o que você precisa fazer para não desmoronar. Na astrologia, um eclipse lunar ele acontece quando a lua é obscurecida pela sombra da Terra. A lua, que normalmente ilumina as nossas emoções, de repente se apaga e nesse escuro você vai enxergar o que vinha evitando olhar. Peixes é o último signo do zodíaco. É o signo do fim do ciclo, da dissolução e da entrega. É um signo que sente tudo ao mesmo tempo. É o mais sensível, empático e espiritual, mas também o mais vulnerável à ilusão, à dependência e à dificuldade de soltar. Quando o eclipse acontece em Peixes, ele toca naquilo que você está segurando há muito tempo. Pode ser um relacionamento que já acabou, mas você insiste em manter. Pode ser uma crença limitante que você não se questiona. Pode ser um papel que você interpreta há anos, como a mãe perfeita, a esposa dedicada, a profissional que aguenta tudo, mas que agora esses papéis já não cabem mais em quem você é hoje. A ferida desse eclipse vai tocar é na dor do desapego, mas não o desapego voluntário, e sim um desapego forçado. Algo que vem à tona, algo que a vida toma de você, uma situação que se resolve sozinha, mas não da forma que você planejou, e sim de uma forma que tem que ser. Por exemplo, pessoas que saem da sua vida do nada, uma verdade que vem à tona, um diagnóstico inesperado que chega. E você? Você fica ali parada no meio dos escombros tentando entender o que aconteceu. Mas entenda que essa energia não vai tirar nada daquilo que você precisa. Ela vai remover o que está pesando e ocupando espaço na sua vida. O desapego não é uma punição, e sim uma libertação e renovação. Um renascimento, por assim dizer, de uma nova versão sua. Agora eu vou te explicar por que esse eclipse vai ser tão tenso. A lua eclipsada vai fazer uma oposição ao Sol e a Mercúrio. Na astrologia, a oposição é um eixo de tensão entre forças antagônicas. E na nossa vida, esse aspecto se traduz em um conflito interno brutal, onde de um lado a gente tem a lua em peixes que quer dissolver, soltar e entregar. E do outro lado a gente tem Virgem que quer controlar e resolver.
e Mercúrio bem ali no meio, acelerando a nossa mente. Daí a gente começa a se perguntar: será que eu tô certa mesmo? Será que não é só impressão minha? Será que eu tô sendo muito dramática? Então, a mente, ela, por um lado, fica tentando controlar uma emoção que não pode ser controlada. E quanto mais você racionalizar o que você está sentindo, mais essa emoção vai crescer dentro de você. Então, o conselho aqui é: pare de lutar contra o que você sente. Não é hora de ficar analisando, mas sim de sentir. A emoção que você reprime é o que te adoece, e a emoção que você acolhe é o que te cura. Resumidamente, Estrela, não reprima o que você está sentindo, e sim acolha suas emoções, reflita para você encontrar uma saída e aprenda a desapegar do que não tem mais significado de estar na sua vida, porque agora é hora de recomeçar. E aqui entra o aspecto mais desafiador desse eclipse. A Lua, o Sol e Mercúrio vão fazer uma quadratura com Urano. Isso forma o que na astrologia nós chamamos de cruz de tensão. Urano é o planeta da ruptura e ele traz uma revolução inesperada para as nossas vidas. E Urano em Gêmeos, ele mexe com a mente, com a forma como você processa as informações. Essa quadratura é o que vai transformar esse eclipse de desapego emocional para um desapego forçado. Porque Urano, ele vai nos tirar da nossa zona de conforto, acelerando e quebrando de forma abrupta o que não é sólido na nossa vida. Então, nós podemos sentir que o nosso chão sumiu, vamos sentir aí muita ansiedade, insônia, pensamentos acelerados, irritabilidade, sensação de que perdemos o controle de tudo. Urano, ele não destrói sem propósito, ele quebra o que estava falso para que o verdadeiro possa emergir nas nossas vidas. Agora eu vou falar para você de algo que ninguém conta sobre os eclipses. Eles não acontecem só no céu, eles acontecem também no nosso corpo. Os possíveis reflexos que a gente pode sentir na nossa saúde nesse eclipse de peixes podem estar relacionados à insônia, a sono interrompido, a pesadelos. Então você pode acordar se sentindo cansada, e isso é a lua em peixes processando emoções reprimidas durante a noite. Você pode também ficar mais suscetível a infecções, a resfriados e a alergias, uma vez que o sistema imunológico da gente reflete também o nosso emocional. Então, quando você está com conflito interno, o corpo ele gera uma energia para contenção, ao passo que essa energia deveria ser usada para nos proteger, para proteger a nossa saúde. A gente também tem aí a tensão mental de Mercúrio em Virgem, que pode se manifestar em problemas digestivos, intestinais e enxaquecas. E também temos aí reflexos na nossa energia, né? Sentindo bastante cansaço sem motivo aparente, uma sensação de peso, falta de motivação. E isso é drenagem energética emocional que promove esgotamento. Então, não trate somente o sintoma. Se a insônia veio, é uma emoção que está pedindo para ser sentida. Se a digestão está travada, é uma situação que você não está conseguindo digerir na sua vida. Então você precisa começar a refletir e a observar o que o corpo está te dizendo. Então,
é o seguinte: cuide sim do seu corpo, né? Mas escute o que ele está te dizendo. E aqui eu vou te dar uma dica prática para esses dias aqui que antecedem o eclipse, no dia do eclipse e também um pouquinho aí depois que se passar o eclipse, tá? Reduza os estimulantes, como café, açúcar ou as telas, né, que a gente fica ali antes de dormir no celular. Beba bastante água, tá? Porque ela ajuda a fluir as emoções que estão reprimidas. Tome banhos mais demorados, caminhe perto aí de um rio ou do mar, se você puder, ou simplesmente ande descalço, tá? Isso ajuda na energia de aterramento para o seu corpo. Outro ponto que esse eclipse vai tocar vai ser no relacionamento, pessoal. Peixes é o signo da entrega, do sacrifício e da idealização. E esse eclipse, ele vem justamente quebrar essa questão de idealização, trazendo aí revelações através desses aspectos todos que a gente já mencionou. Então, sabe quando você ama alguém não pelo que a pessoa é, mas pelo que você imagina que ela poderia ser? Você vê o potencial dela e não a realidade. Você começa a acreditar que se você amar o suficiente, se você der mais de si, se você aguentar um pouco mais, a pessoa ela vai mudar. Isso não é realidade, e sim idealização. Isso é sacrifício e não amor. Então, é hora de você começar a ver as pessoas como elas são e não como você gostaria que elas fossem. Reconhecer que você investiu tempo, amor, energia em alguém que não corresponde, que você se anulou por uma relação que não era recíproca ou que fingiu não ver o que estava na frente dos seus olhos, tudo isso dói. Dói porque a verdade incomoda muito mais do que a ilusão, não é verdade? E você vai ter também revelações intensas, porque é um momento que você vai começar a enxergar as pessoas como elas realmente são, sem máscaras. Se um relacionamento na sua vida terminar ou se transformar radicalmente nesse eclipse, é porque a energia de peixes com Urano ela é implacável com o que é falso. O que é verdadeiro fica e o que é ilusão cai, desmorona. Então, se acontecer isso com seus relacionamentos, não lute contra, tá? Deixa fluir, deixa acontecer, porque dessa forma você vai começar a enxergar a verdade, as pessoas como elas são e parar de se iludir. Agora eu vou falar da camada mais profunda desse evento. Como eu disse, Peixes é o signo mais espiritual do zodíaco. Ele rege a conexão com o invisível, com o divino, com aquilo que vai além da matéria. E esse eclipse ele vai ativar questões kármicas, pessoal. Karma nada mais é do que a lei de causa e efeito. É aquilo que você plantou no passado, seja nessa vida ou em outra, que agora vai ser colhido, está sendo colhido. E o eclipse de peixes, ele é um acelerador kármico. Ele traz para o agora as questões que vinham sendo arrastadas há muito tempo. E o ponto de cura aqui agora é entender que o karma, ele não é punição. Ele é um ajuste e equilíbrio. O que o eclipse vai tirar é tudo aquilo que já está em desarmonia. Então, se uma situação se desfaz, é porque ela já estava desfeita. Você só que não tinha aceitado essa situação ainda. Se uma pessoa se afasta da sua vida, é porque o ciclo de aprendizado entre vocês já foi concluído. Peixes, ele rege o perdão. E o perdão aqui não é sobre a outra pessoa, mas sim sobre você. Então, o eclipse em peixes, ele vai pedir que você se perdoe, que você solte
a culpa, que você entenda que você fez o melhor que podia com o que você tinha. E com certeza você terá insights, revelações e momentos de clareza súbita, como uma compreensão profunda sobre a sua vida, sobre por que passou pelo que você passou e sobre o que você veio aprender. E para você se curar, vai ser necessário praticar a entrega. Mas não é a rendição passiva de quem desiste, é a entrega ativa de quem confia. Confia que existe uma inteligência maior que está movendo as peças, que o que sai da sua vida sai porque precisa, e o que entra, ele entra para o seu bem, mesmo que você não consiga ver agora. Eu falei no início que se você não tem uma estrutura bem sedimentada, você pode desmoronar, lembra? Agora eu vou te explicar o que é essa estrutura e como você pode construí-la. O eclipse é uma energia que acelera, rompe e revela. Você não consegue impedir o eclipse, mas você pode se preparar para recebê-lo. A estrutura que te sustenta, ela não é a externa, mas sim a interna. E esse eclipse, ele vem para sacudir temas da nossa vida que estão relacionados ao trabalho, aos relacionamentos, ao dinheiro e à aprovação. E eu trago agora 4 pilares desta estrutura interna que são importantíssimas. O primeiro pilar é o autoconhecimento. Saber quem você é além dos papéis que você interpreta. Se você se define apenas como mãe, esposa, profissional, quando um desses papéis é abalado, você perde a identidade. Você não é os seus papéis. Você é quem você é quando ninguém está olhando. Por isso, se autoconhecer faz toda a diferença neste evento. O segundo pilar é a autonomia emocional. Não depender de outra pessoa para se sentir completa. Não usar o outro como fonte exclusiva de alegria, de validação ou de sentido. A sua autonomia emocional significa amar sem se abandonar. O terceiro pilar é a prática espiritual. Não precisa ser religião, pode ser uma meditação, uma oração, contato com a natureza ou o silêncio. Um espaço diário onde você se conecta com algo maior. Quando você tem isso, o eclipse pode sacudir a sua vida material, mas o seu espírito permanece ancorado. E o quarto pilar é a rede de apoio. Pessoas com quem você pode ser verdadeira, não aquelas que te julgam, mas as que te abraçam no silêncio, as que te veem sem máscara. Se esses 4 pilares estiverem sólidos dentro de você, o eclipse, quando ele chegar, ele vem, ele sacode, ele tira o que precisa ser tirado e você vai permanecer de pé. Ferida, talvez, cansada, com certeza, mas de pé. E se você não tiver esses pilares bem estruturados, quando o eclipse vier, ele vai te derrubar. E aí a reconstrução pode ser mais lenta, mais dolorosa e mais solitária. Por isso, eu te pergunto: como estão os seus pilares? Qual deles está mais frágil? E aquele que estiver mais frágil, é nele que você vai precisar olhar com carinho. E para finalizar, Estrela, esse eclipse lunar em Peixes, ele é um portal. É um portal de um ciclo de aproximadamente 3 meses, onde tudo que começou a se mover agora, ele vai se desdobrar durante esse período. O que o eclipse tira de você é porque não é seu. Um relacionamento que não serve, a crença que limita, o papel que sufoca, a ilusão que adoece.
Tudo isso é peso que você carrega como se fosse seu, mas não é. O desapego forçado, ele dói, mas a dor é o preço da sua liberdade. E é uma liberdade que vem sem máscara, sem sacrifício e sem ilusão. Deixe nos comentários o que você sente que precisa soltar. Eu vou ler e vou te responder. Às vezes, colocar em palavras é o primeiro passo do desapego, sabia? Se esse vídeo te tocou, inscreva-se no canal, acompanhe a energia de cada semana comigo. E se você conhece alguém que está passando por um momento de ruptura ou de dor, compartilhe esse vídeo. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Eu sou a Priscila Sorani e esse é o Terapia Cósmica. E lembre-se, o que o eclipse leva, leva porque precisa. O que fica, fica porque é verdadeiro. Cuide-se e até a próxima semana. Tchau, tchau!